Na esquina da rua Moron, com a Bento Gonçalves, no coração da cidade, está localizado o prédio onde funcionou o Banco da Província. A construção imponente, em uma esquina, junto à principal praça, expressava a solidez e a confiança, características indispensáveis das instituições bancárias. Inaugurada em 1922, a sede foi favorecida pelo crescimento econômico da cidade na época. A construção do prédio foi inspirada no estilo neoclássico, uma fachada simétrica onde se percebe a repetição de elementos sofisticados presentes em toda a obra. No andar de cima, havia 2 apartamentos, para o gerente e o contador, que geralmente vinham de outras cidades. O banco funcionou até 1972, se uniu com o Banco Nacional e o Banco Industrial e Comercial do Sul, passando a ser Banco Sul Brasileiro. Em 1985, mudou para Banco Meridional do Brasil. Desde 1990, o prédio é de propriedade do Banco Itaú. Em 1994, o antigo Banco da Província foi tombado como patrimônio histórico e cultural do município. Estamos em frente ao Hotel Glória, localizado na rua General Canabarro, no centro da cidade, inaugurado em 1927. O primeiro proprietário, José Quinol, ficou responsável pelo prédio até 1955. Políticos importantes como Borges de Medeiros, Getúlio Vargas e Flores da Cunha se hospedaram aqui. Uma curiosidade da construção está no acesso. Esta entrada era destinada apenas aos hóspedes de maior poder aquisitivo. Já os soldados e a clientela de baixa renda entravam pelo porão. A localização central e estratégica era outro fator importante. Na época, o transporte de mercadorias e de pessoas feitas pela aviação férrea favorecia o Hotel Glória. Foi considerado com estilo eclético para a época. Possui 2 plantas no formato de L. A arquitetura favorece a iluminação e a ventilação. Em 2002, o prédio foi reformado. Em 1928 foi inaugurado o Hotel Avenida. Fica na esquina da Avenida Brasil, antiga Rua do Comércio, com a Rua General Neto, próximo à Catedral. Ao contrário dos outros hotéis que existiam na época, o Hotel Avenida ficava distante da ferrovia, por isso tinha outro tipo de clientela. A fachada apresenta aberturas ordenadas, sobrado imponente com decoração eclética, uma mistura de estilos, símbolo de uma cidade que se modernizava. A década de 1920, portanto, é marcada pelo processo de modernização da cidade. O motivo é a construção desses 2 hotéis, o Glória e o Avenida, considerados como os mais imponentes dentro do contexto arquitetônico da cidade. Esta é a esquina das ruas 15 de Novembro e General Osório. Neste local, no auge do comércio madeireiro, em 1941, foi inaugurado o Cassino da Maroca. Por aqui passaram políticos, forasteiros, homens com grande poder aquisitivo. Se apresentaram aqui músicos argentinos e uruguaios. Grandes shows divertiram os clientes ao som de sambas, tangos, salsas, milongas e boleros. É possível conhecer de perto o local por meio da arte. As representações do Cassino da Maroca estão nas obras caricatas da artista plástica passofundense Ruth Schneider. De acordo com algumas histórias locais, o Cassino da Maroca era considerado um lugar de diversão e também de demolição de fortunas. Expressão utilizada aos homens que gastavam no local muito dinheiro.
Em 1946, o local deixou de ser popular. Em 1955, nas vésperas do centenário da cidade, uma campanha para que a área do Meretrício saísse do meio urbano ganhou o apoio dos moradores. Em 1956, começaram a mudar as casas do local e novos alvarás não foram expedidos. Foi também no Cassino da Maroca, durante a ditadura militar, que funcionou o DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, um órgão do governo que controlava e reprimia os movimentos políticos da época. O local também foi sede da CIST, Comunidade Internacional de Saúde aos Trabalhadores. Em 2007, depois de muitas reivindicações, o Ministério Público moveu uma ação contra o município e os antigos proprietários, na tentativa de que o prédio fosse preservado. Atualmente, o prédio está sendo reformado. Olá, estamos começando agora mais um programa da série Momento Patrimônio. O objetivo desse programa de hoje é discutir a importância de algumas edificações comerciais e culturais da cidade de Passo Fundo, como o Banco da Província, o Hotel Avenida, o Hotel Glória e o Cassino da Maroca. Ou seja, edificações que fazem parte do imaginário da cidade e que são conhecidas por praticamente todas as pessoas que circulam pela cidade de Passo Fundo. Para discutir essa temática, nós contamos com a presença da professora doutora Ironita Machado, professora do programa de pós-graduação em História da Universidade de Passo Fundo e também professora e coordenadora da graduação em História da nossa universidade. Contamos também com a presença de Alexandro Batistella, doutorando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Das 4 edificações, 3 delas, ou seja, o Banco da Província, o Hotel Avenida e o Hotel Glória, foram construídas na década de 20. O que isso significou para a cidade de Passo Fundo naquele momento? Eu diria que, como nós vimos no próprio vídeo, né, fez parte, eles significam uma marca, né, de uma conjuntura, de um crescimento econômico, cultural acelerado que Passo Fundo e região passam a viver a partir de 1911, 1912, com a questão da estrada de ferro. Então, eu considero eles como edificações que registram esse progresso, que registram, digamos assim, este marco, né, na história, eu sempre coloco não só passafundense, mas como regional, né? Os bancos, o banco vai marcar toda a movimentação do próprio sistema financeiro chegando, né, se constituindo, uma região que começa a despontar aqui em termos não só agora da extração, né, da madeira, mas também vamos dizer assim, da comercialização dela, né? E isso vai fazer que haja uma movimentação interna e externa. A externa em função da própria questão, né, do transporte e a interna desses comerciantes vindo até Passo Fundo, né? Nós vamos ter também muitos moinhos, né, que vão provocar isso. E então o sistema financeiro começa a dar essa movimentação econômica interna e que leva, né, Alessandro, a essa questão, vamos dizer assim, da mobilidade, né, que vamos ter em torno deste comércio e que também aí vai levar também essa mobilidade, a entrada, saída de comerciantes, né, em função disso. Então eu considero assim como realmente um marco, né, de uma conjuntura de grande transformação econômica em Passo Fundo. Não sei como tu vê essa questão. Sim, soma-se a isso, sem dúvida, como a professora falou antes, Ironita, foi fundamental para esse processo a estrada de ferro em Passo Fundo. Essa estrada de ferro que foi construída no final do século XIX, no século XX, ela foi muito importante porque com ela houve um boom da população em Passo Fundo. Até então nós tínhamos uma população muito rarefeita e com a estrada de ferro, com as pessoas passando por aqui, vai ter um aumento sensível do número de população em Passo Fundo. Além disso, é bom observar que muitos desses hotéis, alguns não estão mais de pé. Por exemplo, tinha, onde hoje a Doce Maria, um hotel, se não me engano, um hotel internacional, que passava. Então, muitos desses hotéis, eles foram se edificando próximos a essas ferrovias, até mesmo
com claros objetivos de estar mais próximos ter essa clientela. Então, havia essa demanda, as pessoas passavam por aqui e procuravam essa hospedagem, né? Também é importante lembrar que esses hotéis, eles também tinham clientelas distintas, como mostrou bem o vídeo. O Hotel Glória, ele era um hotel mais destinado às elites políticas que passavam por Passo Fundo, enquanto que o Hotel Avenida era um hotel um pouco mais distante da ferrovia, mas era um hotel com uma clientela um pouco diferenciada. E é bom lembrar também que um dos estereótipos de Passo Fundo, que vai nascer nesse período, aliás, já vim para o Passo Fundo desde a época dos séculos XVII e XVIII, é a expressão Passo Fundo, terra de passagem, que ficou muito famosa, né? Então, todo esse cenário vai se formando culturalmente, né? Inclusive, ele faz parte desse contexto, né? A ferrovia passando por aqui, os hotéis. A própria indicação que o vídeo nos dá e a própria localização desses prédios até hoje, né? Nós pegarmos hoje, então, o prédio do Hotel Glória, né? Então, como a gente viu, já tombado e preservado, restaurado, próximo a Gare, né? Também hoje é tombado. Já o Hotel Avenida, nós vamos ter na Avenida Brasil. Avenida Brasil, hoje, é na sua construção ainda chamada Rua do Comércio, né? Isso. Então, acho que isso comprova também um pouco isso que tu coloca, né? O público a que se destinavam os hotéis, né? Isso. E é bom lembrar também que, com relação ao prédio, da edificação do Banco da Província, então, um local bastante importante da cidade, que era o coração da cidade, digamos assim. Praça, né? Aquela Praça Marechal Floriano, próxima à Catedral, era um local durante o século XX, até metade dos anos 50 e 60, era um local em que as pessoas se socializavam muito por lá. As pessoas geralmente iam até a Catedral, domingo, né, na missa, e naquela região também tinha cinemas, então as pessoas depois iam ao cinema, a juventude paquerava, socializava naquela praça. Aquela praça também é um local que geralmente havia comícios políticos, né? Então os políticos geralmente vinham a Passo Fundo, uns locais que eles faziam era um café elite, ficava lá próximo, então eles faziam lá os comícios, lá de surgiam passeatas, movimentos sociais, como por exemplo o movimento gremista surgiu lá. Então é um local que não é à toa que foi construído para edificar, né? Uma edificação imponente, o símbolo do poder econômico de Passo Fundo, que surgiu naquele contexto dos anos 20, né? Eu gostaria de chamar a atenção um pouco disso, né? A imponência do prédio do Banco da Província. O banco se instala em Passo Fundo 10 anos antes, né, em 1912, e em 22, então, inaugura-se o belo prédio que temos até hoje, né? Na minha modesta opinião, eu diria que é o mais belo prédio da atual Passo Fundo, né? Então, me parece que não basta ter um banco, mas também é necessário mostrar toda a imponência desse banco, né, a partir da sua edificação, né? Sem dúvida. Outra coisa que me chama a atenção é em relação aos hotéis. Assim como Porto Alegre teve o Hotel Majestic, né, tradicional Majestic, que também era o ponto de encontro onde ficavam hospedados os próceres políticos do Estado, as mais altas personalidades, quando visitavam Porto Alegre, ficavam naquele prédio, naquele hotel, melhor dizendo, e que ficou no imaginário de Porto Alegre. Me parece que o Hotel Glória em Passo Fundo também teve um pouco esse papel, né? De fazer parte, né, de toda essa suntuosidade, né, no sentido de hospedar as pessoas mais importantes que visitavam Passo Fundo. Eu acho muito importante o fato de ele não excluía quem quisesse, pessoas que não fossem autoridades, enfim, não estavam excluídas de se hospedar no hotel, mas tinham que adentrar por uma outra porta, né? E não a central, né? E não a central. Né? Então, mostra bem, ou seja, uma espécie de exclusão, né, em relação à hospedagem, né? Eu vou utilizar essa questão da exclusão para falar em termos assim dessa questão da memória, e que a gente sabe que ela tem aquela dinâmica, né? Lembrar e esquecer, certo? Exatamente. Então, referir, né, o Hotel Glória como um espaço que hospedava os líderes políticos, né, como nós vimos, é algo agradável à memória da cidade. Da mesma forma, a importância que a cidade tinha. E que, de fato, para os historiadores que trabalham com político, como o professor Adelar, né, também pode ver, que Passo Fundo sempre foi uma cidade movimentada também, acalorada, digamos,
com as questões políticas, tanto locais como da capital e mesmo a nível nacional. Mas o que eu quero me referir especificamente com isso, e aí entrando nessa questão de patrimônio, é um pouco o seguinte. Então, olhar hoje para o Hotel Glória, né, especificamente, né, o Glória, vamos dizer assim, é recordado, né, é registrado, que por lá passaram, né, políticos, governantes muito importantes. E isso a gente encontra em algumas fontes escritas, né, como o jornal, né, alguns escritores, né, que fizeram esse registro. Agora, por exemplo, o Cassino da Maroca, né, exatamente, o Cassino da Maroca, que era um espaço construído um pouquinho posterior a isso, mas que está dentro dessa grande conjuntura, né, digamos assim, de uma expansão econômica, de um crescimento e de uma tentativa de até imponência, né, de materializar nesses prédios, ele também representou, né, ele foi um espaço de sociabilidade e que se constituiu como tal em função desse boom, digamos, econômico que se está vivendo, principalmente em função da madeira. Mas o que eu quero referendar aqui é uma coisa assim que está muito ligada com a tradição, né, com a memória. Então, com as poucas pessoas que querem falar sobre a memória do cassino, na oralidade, elas dizem que lá também frequentou governantes como, por exemplo, Getúlio Vargas, né? Mas isso nós não encontramos, né, noticiado ou registrado, escrito. Né? Até porque era um espaço que estava à margem, perfeito, né, da boa sociedade. Né? Exatamente. Afinal de contas, o Cassino da Maroca foi construído, a professora Ironita referendou bem, um pouco mais adiante, quer dizer, inaugurado na década de 40. Né? Já vivemos uma outra época, né? Vivemos uma ditadura no país, a ditadura varguista, né? E, ao mesmo tempo, é um período que ainda existe um certo glamour em relação à alta prostituição, né? Perfeito. Então, personalidades importantes, enfim, que frequentavam e que certamente muitas decisões políticas foram tomadas também no Cassino da Maroca, né? Mas isso não fica registrado, né? Esse é um pouco aquele mecanismo que eu dizia, né? Do lembrar e de esquecer, né? Lembrar, né, que nós tivemos hotéis em que hospedaram os políticos, né, para uma memória, vamos dizer assim, cultural, histórica, né, para um grupo significativo da cidade, é mais interessante, né? A própria memória do Cassino da Maroca, então, ele tem se tentado fazer um esquecimento dela, né? Não só na época do prédio, em que havia essa disputa pelo espaço e pela um grupo significativo da sociedade, uma rejeição a isso, tanto que levou realmente a retirada dali, como até hoje nós sentimos isso, né? Nós temos depoimentos de pessoas que questionam, né, por que preservar esse prédio, né? Eu gostaria de ouvir do Alessandro, o Cassino da Maroca, que foi um espaço de prazer, uma casa dos prazeres, né? E depois, nos anos 70, transformado no espaço do DOPS, né? Então, quer dizer, como é que se trabalha isso na questão da memória em relação com o patrimônio, num espaço público? Então, essa situação, né, ela passou por uma metamorfose de 100%, digamos assim. Um local de sociabilidades, embora, digamos assim, fora do padrão da moralidade da época, mas é um local, como vocês falaram muito bem, que iam políticos, enfim, pessoas da região muito ricas para jogar, também tinha jogatina, enfim, para também negociar. Também havia casa de shows lá, então também a registro tiveram importantes músicos da região do Brasil, da Argentina, do Uruguai. Então é um local de festas, de sociabilidades e, como você falou bem, professor Adelar, é um local certamente muitas decisões foram tomadas politicamente lá, né? Mas voltando à questão do patrimônio em si, por que será que alguns patrimônios são lembrados como patrimônios e outros são esquecidos? Sem dúvida nenhuma, tem uma intenção por trás disso. Tudo isso é intencional, né? Alguns grupos querem lembrar uma certa história e querem esquecer outras.
Então isso tudo faz parte desse jogo, desse mecanismo de poderes. É bom sempre lembrar que realmente o que é um patrimônio é uma discussão um pouco mais complexa. O patrimônio geralmente é uma decisão política, passa por isso, né? Não podemos esquecer disso. Então alguns grupos políticos que dominam aquela cidade, grupos políticos, culturais, econômicos, sociais, enfim, religiosos, eles tendem a escolher os seus patrimônios e tendem a excluir outros, né? Então, portanto, geralmente o que é um patrimônio, o termo patrimônio passa por essa questão é uma decisão, é uma seleção, digamos assim, uma seleção que passa por algumas pessoas, uma seleção que é muitas vezes vescializada, nada democrática. Então, certamente, o Cassino da Maroca é um local que as pessoas querem apartar em alguns pontos, né? Mas, e o estado que se encontra o prédio hoje, me parece que ele é muito emblemático nesse sentido, enquanto os outros 3 prédios que estamos nos referindo aqui mas eu acho que é mais complexo um pouco pouco que isso. Não é uma questão só da vontade, né? Sim. E eu, em parte, eu até discordo um pouco de você, Alessandro, no sentido de que eu tenho presenciado, digamos assim, eu tenho constatado que dos últimos anos para cá está se tornando mais democrática essa questão. Sim. Né? Bem mais democrática. De dialogar, de discutir com os poderes públicos e mesmo com os técnicos, né? Como os arquitetos, os próprios historiadores estão sendo chamados agora para fazer a discussão dos critérios. Exatamente. E mesmo para os encaminhamentos dos projetos, né? Para o tombamento. Mas a questão do prédio especificamente, que vocês referenciam, ele é um exemplo, digamos assim, para uma outra questão que nós temos que lembrar, que é muito semelhante ao que aconteceu com o prédio do Hotel Turis, né? A questão do tombamento, ele é complexo em que sentido? Porque existem muitos critérios que o solicitante, que via poder público ou mesmo privado, tem que cumprir. E um deles é a restauração. E aí entra uma questão que é bastante diferente. Uma coisa é você reformar e outra é você restaurar. Para um tombamento, o primeiro critério é restauração. E isso significa, em termos financeiros, econômicos para o proprietário, digamos assim, uma oneração muito grande em termos, se for comparar uma reforma, né, com uma restauração. Então, o caso do Cassino da Maroca, me parece que ele é bastante tardio por 2 motivos. Um, porque havia um processo de herança, né? Então, esse processo da herança, ele é um processo já mais demorado. Quando isso se encerrou, que isso há pouco tempo atrás, uma questão de 1 ou 2 anos atrás, e agora, né, os herdeiros venderam esse prédio e os atuais, então, proprietários, entraram com o pedido do tombamento. E ele está demorando para ser dado em função de que falta o projeto da restauração, né? E do qual eles deram início, então, lentamente já fazendo. Então, é essa questão, assim, que o custo é altíssimo também. E tu recordas, muitas vezes nós discutimos isso, né? Não é tão simples, não é só uma vontade, né? A gente tem que olhar essa questão também do proprietário, né? Sim. Ele não tem a isenção do imposto, ele não tem, né, vamos dizer assim, um financiamento para esse restauro. Então, na verdade, não existe uma política pública para a preservação desses patrimônios, né? Isso não é Passo Fundo, estou falando em termos de Brasil, exatamente, né? Estamos iniciando, né? Não sei se você gostaria de colocar um pouco sobre isso, mas estamos iniciando na elaboração. Sim. Geralmente tem uma diferença nesses prédios arquitetonicamente falando, né? O Cassino da Maroca, quando eu me referi que uma história de esquecer, não está me referindo aos proprietários em si, porque muitas vezes os proprietários, muitos deles, né, porque esses prédios passaram por mão de vários proprietários, eles até muitas vezes veem apenas aquele prédio como um bem metodológico, enfim, imobiliário. Então tem um pouco essa questão de, quando eu falei que a questão era mais política, porque geralmente, recentemente, essa discussão está se democratizando, né? Está debatendo o que é patrimônio, o que não deve ser patrimônio, está se focando também no patrimônio cultural. E o Cassino da Maroca é um exemplo disso, porque em termos arquitetônicos é um prédio simples comparado com os outros prédios. Sim. Mas ele tem um valor muito mais, não arquitetônico, mas estrutural, né? Para a sua simbologia para a cidade. Simbólico mesmo para a cidade. Exatamente, por vários motivos, pelos anos 40, enfim, por ser um local de encontros, habilidades, e recentemente por ter sido sede do DOPS, inclusive, né? Uma história que... Eu queria insistir um pouco nisso, né? Porque, na verdade, as pessoas passam lá, vê aquele prédio, né,
abandonado. Se referem a ele, ou lembram dele sempre apenas como o Cassinho da Maroca. Né? Agora, num momento em que se discute o passado recente do país, né? A Comissão da Verdade, enfim, me parece que seria bastante importante para Passo Fundo que a gente conseguisse entender um pouco essa dinâmica do funcionamento do DOPS naquele espaço também, né? Ou seja, há uma lacuna historiográfica aí, né, no sentido do verdadeiro papel que o DOPS, né, representou e desempenhou em Passo Fundo nos anos 70, né? Não sei como é que vocês veem isso. Sem dúvida, né? Nós conversávamos sobre isso antes, então ainda falta investigar essa questão, enfim, do papel do DOPS em Passo Fundo, né? Nós podemos especular muitas teorias aqui, mas não temos nada de concreto para podermos fazer uma afirmação mais baseada em fatos históricos mesmo. Mas só voltando à questão, me permita, voltando aqui à questão rapidamente da políticas públicas que você mencionou antes, realmente Passo Fundo, durante muito tempo, né, assim como no Brasil como um todo, ele esteve abandonado as políticas públicas. Recentemente se está debatendo isso, voltou a se debater, se fez um inventário recentemente, o curso de arquitetura fez um inventário sobre os bens que poderiam ser tombados, alguns estão em processo de tombamento provisório, o Hotel Avenida, por exemplo, se não me engano, não é tombado definitivamente. Tanto é que nós podemos ver que os proprietários, talvez sem conhecimento disso, eles reformaram um pouquinho, né, mudou um pouquinho, hoje o prédio está desfigurado, como era anteriormente, né. Então, é algo que está engateando no Brasil ainda, né? Então nós temos, em Passo Fundo também particularmente isso, né? Nós estamos avançando aos poucos sobre essas políticas públicas do patrimônio. Então, alguns programas também se debateu muito sobre isso, como nós podemos incentivar os proprietários a ter os seus bens tombados. Então, se debate se somente a isenção do IPTU é suficiente e tal, talvez, mas geralmente muitos deles não têm o apoio do governo para fazer a restauração, ter essas demandas, mas custa um pouco mais de dinheiro, né? Então isso talvez fique essa lacuna nesse sentido. Mas voltando à questão do DOPS, né, ressalto então realmente que é uma história a ser investigada, né, algo que temos muitas lacunas e é uma história a ser contada por meio de pesquisas. Na verdade, eu penso que, assim como a questão do Cassinho da Maroca, né, e a gente fala o Cassinho da Maroca, mas a edificação onde estava o Cassinho da Maroca, né? Temos o caso, então, do DOPS, né? Também foi sede do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, né? Também os outros prédios. Então, eu diria que aí nós temos um campo aberto ainda, né, de pesquisa. Tanto do tema histórico específico, como também desse diálogo entre a história, seja política, a história social, cultural, com a questão do patrimônio. Perfeito. Bom, indo já para o encerramento do nosso programa, eu gostaria de ouvi-los, breves considerações, evidentemente, entre a relação entre o patrimônio físico, material, que aí está, a história regional e a história nacional. O que poderíamos, para fechar o programa? Eu, particularmente, acho que daria continuidade exatamente no que eu dizia, né? 3 grandes perspectivas aí, né? E aí entra a própria concepção que nós temos de história local e regional, né? Pegamos, por exemplo, a própria história, então, dessa edificação onde estava o cassino, né? Funcionou primeiramente o Cassinho da Maroca. Se nós formos fazer uma pesquisa, e realmente para abarcar essa lacuna que nós temos, e tentar investigar as especificidades, as individualidades com que esse departamento funcionou, né, em Passo Fundo. A gente fala Passo Fundo, mas nós sabemos que o raio de atuação aqui é regional, né? Passo Fundo sempre foi esse, vamos dizer assim, esse centro político, e isso está por ser feito. E no momento que isso for feito, nós temos uma totalidade a remeter, né? Que aí seria justamente essa conjuntura histórica com que o Brasil vivia, que era o regime militar, né? Era essa ditadura. E talvez nós possamos, aí, a partir dessa história local, trazer esses elementos, né? E o outro campo, sem dúvida nenhuma, é a própria história da edificação, como patrimônio, né? E aí entra todas as outras, podem nos remeter, né, a outros problemas, outros temas de história, a partir daquela leitura daquele período de construção, uma história total, né? A fazer essas relações e articulações. E o terceiro e por último que eu diria, e que é um pouco que a gente tem buscado fazer, dialogar, que é a educação patrimonial, né? Não só na escola,
mas de toda a comunidade, para conhecer as suas edificações, que por sua vez vai estar conhecendo também a história, né? Perfeito. Enfim, essas edificações, elas, sem dúvida nenhuma, elas mostram, elas revelam a história de Passo Fundo, a história regional como um todo, né? No caso das que foram focadas hoje, essas 4, elas sem dúvida elas mostram o avanço da cidade economicamente falando e a importância da ferrovia, né? Para que houvesse esse aumento populacional, para que houvesse depois, de certa forma, também a diminuição da economia. Então, elas são, sem dúvida nenhuma, vestígios, indícios da nossa história. E elas merecem ser preservadas não somente pela sua beleza arquitetônica, mas pelo seu valor simbólico que estão a elas agregados, né? Além disso, em termos nacionais, é bom lembrar que a ferrovia de Passo Fundo ela foi muito importante porque ela cortava o Estado. Então, por exemplo, a Revolução de 30, dizem que Getúlio Vargas passou por aqui, inclusive, né? Então, muitas dessas histórias estão ligadas à história nacional, inclusive, alguns episódios nacionais. E elas são muito importantes, voltando aqui ao assunto da história local, elas são importantes porque elas também são elementos que podem servir como elementos educativos, por meio da educação patrimonial. Já diziam, por exemplo, alguns filósofos, alguns pesquisadores sobre o assunto, não adianta nós termos apenas leis que protejam, salvaguardem o nosso patrimônio. É fundamental que nós possamos fomentar mentalidades de preservação, para que os cidadãos, educandos, eles possam conhecer aquele patrimônio, possam entender por que da sua importância, né? E, além disso, né, nós, os estudantes, a gente pode fazer essa associação entre aquela edificação e no caso, e a história local, né? Isso pode fomentar várias pesquisas, inclusive, no âmbito acadêmico, no âmbito, inclusive, na sala de aula. Então, elas têm, digamos assim, esse valor mesmo cultural. Muito bem. Então, chegamos ao final de mais um programa. Agradeço imensamente a presença da professora Eronita Machado, do Alexandro Batistella, né? E até o próximo programa. Apoio Cultural. Destaque Móveis e Decorações.